Jesus, bom dia. Estamos reunidos aqui com a misericórdia do nosso Deus que nos sustenta a cada manhã. Viemos ao templo, também os que estão na transmissão. Vamos adorar o nosso Deus, cultuar ao Senhor. Todos bem-vindos. Vamos adorá-lo com o hino número 2, Santo, Santo, Santo. E é o momento também dos dízimos, das ofertas. Aqueles que desejarem dedicar, podem fazê-lo enquanto cantamos. Se você puder ficar em pé, eu te convido para que cantemos juntos esse hino que exalta a santidade do nosso Deus e também a certeza de que estamos reunidos aqui para isso, exatamente para isso. Santo, Santo, Santo. Podeis assentar. Vamos orar agradecendo ao Senhor, intercedendo também. Temos irmãos, familiares, amigos, enfermos, passando por momentos difíceis, famílias enlutadas, muitas lutas, que o Senhor, que sempre socorre, esteja com cada um. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta certeza que temos,
da tua provisão, do teu cuidado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque o Senhor sempre sustenta e provê o que é necessário. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, também, ó Deus, pelo amor à igreja, ao teu reino, que cada um dedica e assim oferece ao Senhor. Também oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, passando por momentos difíceis na sua saúde, que a sua graça e a sua misericórdia, ó Deus, sustentem cada um. Aos que estão enlutados também, conforta, Senhor, consola, restaura o ânimo, as forças daqueles que estão enfraquecidos. Também, ó Deus, a saúde emocional, mental, espiritual. Entregamos em tuas mãos aqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos. Só o Senhor pode fortalecer, só o Senhor pode restaurar, curar, e por isso entregamos em tuas mãos. E também, Senhor, agora que a tua palavra em cada coração, na direção do teu Espírito, também, ó Deus, sustente, alimente e faça com que o teu nome, a tua presença sejam, Senhor, sempre exaltados e o Senhor glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje é o dia do missionário batista, em nosso calendário, em nossa denominação. E nós queremos compartilhar a palavra do nosso Deus a partir daquele que nos ensina sempre a viver o Evangelho de Jesus. É isso que um missionário faz. Vive o Evangelho de Jesus, compartilhando e levando as boas novas de salvação àqueles que precisam. E o texto bíblico está em Mateus capítulo 9, do verso 35 em diante. Se você puder acompanhar, vamos ler Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso 38. E esse texto, Jesus indo por toda parte, anunciando o Evangelho, o amor, a salvação. E este é o texto que diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, bem como enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Esse esboço que vou compartilhar aqui foi preparado pela Junta de Missões Nacionais aos nossos corações, às igrejas, para lembrar que Jesus, aquele que exerceu a função, o serviço, enviado por Deus, chamado de também missionário, não é? E a sua mensagem, especialmente o que está nesse texto, dizendo que Jesus ia para todos os lugares, andava fazendo bem, curando, vendo as multidões aflitas, exaustas. E essa realidade permanece, continua. Pensamos em aflitos, exaustos como os outros, mas às vezes nós estamos aí também. E essa graça de Jesus, esse amor,
são suficientes e serão sempre para nos sustentar, para alcançar o coração cansado, já pronto a desistir, ou mesmo decididos a desistirem, e a graça de Deus e o seu amor renovam, restauram, trazem de volta. E essa é a palavra nesta manhã, uma resposta de compaixão, vocação e cuidado, é o que encontramos nesse texto. Primeiro, o exemplo de Jesus, a missão como estilo de vida. Quando nós falamos, usamos esses termos, né? Missões, missão, missionário, nós falamos daquilo que nos é comum e que nós estamos acostumados. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus olhando para as pessoas, enxergando as necessidades delas e falando de maneira que elas também pudessem entender e compreender. E este, penso, é o maior exemplo que vemos em Jesus. Quando Ele se importa com as pessoas, com aquilo que as pessoas estão pensando, estão sentindo. Enquanto os fariseus e publicanos, os líderes religiosos se preocupavam em colocar um ponto que não fosse esquecido, naquilo que se falava, naquilo que se dizia, Jesus ia direto ao coração das pessoas, porque isso é o que importa. E nós precisamos muitas vezes transpor essas barreiras ou esses impedimentos, que muitas vezes é a nossa agenda, que muitas vezes é a nossa correria para cumprir atividades, programas e tantas outras coisas, e não pensamos que o fundamental, prioritário para Jesus sempre foi o coração das pessoas, o sofrimento, aquilo que elas precisavam que fossem supridos. E nós aqui encontramos Jesus percorrendo todas as cidades e fazendo isso como um estilo de vida. Essa foi a vida de Jesus. E aqueles que amam a Jesus também precisamos perceber isso, que muitas vezes nós estamos preocupados demais com aquilo que pode ser menos importante, que muitas vezes nos ocupamos demais com aquilo que toma o nosso tempo e de nada adianta para produzir frutos no reino de Deus, para fazer aquilo que Jesus fez. E a nossa vida então deixa de ser um estilo de vida missionário sob a perspectiva de Jesus e passa a ser uma vida mecanicamente, automaticamente fazendo todas as coisas. Jesus não ficou esperando que as pessoas fossem atrás dele, ele foi andando e percorrendo, e ele foi ao encontro delas. Cidades grandes, aldeias esquecidas, todos os lugares. A missão da igreja começa com esse movimento, com essa presença na vida das pessoas, com este interesse, esta dedicação para com pessoas. Porque se deixarmos isso para depois, então seremos algo que talvez não possa ser chamado de igreja, porque a igreja de Jesus tem como estilo de vida daqueles que são salvos e que são a igreja, esse exemplo do Senhor que olhava para as pessoas, para o coração das pessoas, para o sofrimento das pessoas, e a sua presença, a sua mensagem era para alcançar, restaurar, abençoar. E quantos ainda estão assim, nesse sofrimento, nessa angústia, nessa aflição, que não conseguem se aproximar, e então o Senhor Jesus, através da sua igreja, do seu povo, se aproxima, vai, ora, está perto, está apoiando, está encontrando
se queremos ser discípulos de Cristo, nós temos que ter os pés no caminho e os olhos sempre nessas necessidades que Jesus olhava e via nas pessoas. Então, primeiro, o exemplo de Jesus. A nossa vida é a maior mensagem se vivemos o Evangelho de Jesus, o seu amor. Segundo lugar, o olhar de Jesus. A observação, mas também a compaixão e o que se chama hoje a empatia, né? A capacidade de colocar-se no lugar do outro, de sentir e de compreender o que o outro está sentindo. O texto diz, vendo ele as multidões. O sentido dessa expressão aqui não é só que Jesus estava enxergando pessoas. Vendo significa aqui que ele estava atento, interessado e compreendendo qual era a condição daquelas pessoas. Ele não via apenas rostos, ele percebia as necessidades. Ele via aquilo que muita gente, o mundo hoje deixou de ver: o cansaço, a dor, a dispersão, a solidão. É triste quando nós vemos a percepção equivocada, quando diz, isso aí é frescura, isso aí é falta de uma enxada, e nem sempre é. Muitas vezes é sofrimento, é enfermidade, é dor, é carência da graça, é necessidade da salvação, da transformação. E nós, quando olhamos e percebemos o jeito que Jesus olhava para isso, precisamos deixar que seja a mesma maneira que nós também precisamos olhar. Que o Senhor transforme o nosso olhar, que o Senhor transforme a nossa maneira de ver o sofrimento das pessoas. Muita gente diz, essa pessoa não tem motivo para estar assim. Ela tem tudo. Ela tem casa, ela tem família, ela tem trabalho, ela não precisa de nada. Jesus olhava além disso. Para Jesus não importava se era o jovem rico ou se era o cego mendigo à beira do caminho, não interessava. Para Jesus importava o que estava lá dentro, o sofrimento, a dor, que muitas vezes somente aquelas pessoas podiam saber, embora as suas condições fossem aparentes. Vendo ele as multidões, o verbo aqui aponta um olhar sensível, um olhar que diferencia, discerne, compreende, sabe que há dor e há sofrimento no coração das pessoas. Se nós só olhamos, nós não podemos imaginar a dor, o sofrimento que pode estar passando na mente e no coração de alguém. Mas Jesus sabia. Ele não apenas olhava, mas ele conhecia. E nós precisamos resgatar esse olhar missionário de Jesus que não julga, mas compreende, se aproxima, se apresenta para apoiar, para dar a mão, para orar. Uma vez alguém pedindo oração, e a outra pessoa respondeu, mas você quer que eu ore? No entanto e começou a dizer as suas impressões sobre a pessoa, sobre a situação da pessoa. Quando nós oramos por alguém, nós entregamos e oramos ao Senhor.
que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece. Muitas vezes a pessoa deseja compartilhar, então nós a ouvimos. Mas não nos cabe querer justificativas para orar pelas pessoas. E aquela pessoa parece que queria motivos para dizer, tá bom, eu vou orar então por você. Mas se ela não fosse satisfeita nos seus questionamentos, parece que ela não ia orar. Porque para ela tinha que ter alguma razão, algum motivo muito específico e comprovado que precisava de oração. Jesus, vendo ele as multidões, ia no coração, compreendendo, sabendo que havia ali dor, sofrimento e que a sua presença era tudo o que as pessoas precisavam. Então nós temos que resgatar isso. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus. Não ficar querendo explicações sobre o sofrimento, mas orar, interceder, colocar diante do Senhor. E se temos oportunidade, também nos fazemos presentes ali. Em terceiro lugar, o coração de Jesus, a compaixão que age. A segunda parte do verso 36 diz que ele teve grande compaixão. A compaixão de Jesus não era um sentimento passivo, mas uma força ativa. Não era, que pena. Coitadinhos. Não. A compaixão de Jesus era uma força que alcançava. Ele sentia, mas ele também curava, ensinava, libertava as pessoas. Missão é mais do que um discurso. Muito mais. É comprometimento. O missionário é alguém que sente com o outro, que sofre com o outro, que age pelo outro, que adentra a realidade das pessoas. E existem muitos perfis, projetos, trabalhos missionários, campos missionários, muitas diferenças entre tudo isso. Mas a compaixão que age é a mesma em todos. Minha experiência como missionário foi em um campo difícil, numa cidade bem pequenininha, com necessidades enormes, materiais, espirituais, logicamente, com uma cultura difícil. E nesses contextos nós olhamos e vemos o quanto a graça de Jesus, a salvação, o amor de Jesus é necessário na vida daquelas pessoas. Muitas vezes de entrar em realidades que a gente pensava que pobreza, que sofrimento, que enfermidade não podia ser pior. E nós podemos ver e conhecer a ação da compaixão de Jesus pelo seu Espírito na vida daquelas pessoas. E poder, muitas vezes, perguntar: por que Deus permite uma realidade, uma situação dessa? E colocar diante de Deus tantas e tantas vezes e perceber que nenhuma outra atitude era necessária a não ser a compaixão que age. Sem aquele discurso, sem aquela posição de saber,
nós não sabemos nada. Nós dependemos da ação total e restrita do Senhor, porque Ele se compadece e nos ensina também a nos compadecermos. E o missionário, a missionária, que tantas vezes deixou a sua casa, deixou o seu lugar e foi atendendo ao chamado, é a pessoa, em muitas realidades, a única pessoa que alguém que sofre terá para socorrer, em nome de Jesus e dessa compaixão que age. O coração de Jesus, compaixão que age. Uma outra observação nesse texto aqui, a quarta de 5, o plano de Jesus. Todos como obreiros na seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O lamento de Jesus continua. Tem muito mais necessidades do que gente para suprir. A oração que Jesus propõe não é só que haja vocações, eventos para despertar vocações, mas para que o Senhor envie, para que o Senhor coloque gente na vida de gente que precisa. Obreiros. E aqui, genericamente, obreiros e obreiras, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e velhos, todos. Essa é a oração de Jesus. Rogai ao Senhor que envie. Todos os cristãos são enviados. O Novo Testamento ensina isso. Há alguns que especificamente vão, são chamados, ordenados, são oficialmente levados ou despertados para irem para o campo, contratados pelas agências missionárias, pelas juntas missionárias. Mas a igreja é a principal agência missionária. A igreja não deve terceirizar missões. Nós participamos de todas as campanhas missionárias da denominação, mas essa não é uma forma de terceirizar missões. A igreja realiza a obra missionária, e ela começa com essa sensibilidade de olhar, de ver as pessoas que estão sofrendo, e de se aproximar, se interessar, perguntar. Qual foi a última vez que você perguntou para algum irmão, como está a sua esposa, sua filha, seus filhos, seu netinho? Estão bem? Como está você? Jesus fazia isso. O seu olhar, a sua proximidade. O seu plano era que Deus se enviasse mais e mais gente para cuidar de gente, para se interessar por gente. Missões não é um evento. Missões não é uma programação. Missões, sob a perspectiva de Jesus, é vida na vida. E nós falhamos. E nós falhamos muito. Porque nos preocupamos tanto com horários, nos preocupamos tanto, muitas vezes, com tantas coisas que podem ficar para depois, enquanto tem pessoas sofrendo, em famílias da igreja, em amigos, conhecidos de alguém, e nós estamos preocupados demais com outros planos, enquanto Jesus se preocupa com o plano de alcançar pessoas, de ajudar pessoas, de estar com pessoas, de, em nome de Deus e através da gente, amenizar o sofrimento daqueles que estão aflitos, com uma palavra de oração, de interesse, com um verso bíblico que Deus tocou no seu coração para que você enviasse, mas sobretudo, o plano de Jesus de pedir a Deus para suprir essa necessidade constante
de mais trabalho e menos gente para cumprir. Todo cristão precisa perceber que é parte dessa missão, que muitas vezes é resposta de Deus à oração de alguém, ao sofrimento de alguém. E por último, a missão de tempo integral. Todos somos missionários, por assim dizer, mesmo que não oficialmente, não com documento assinado, mas Jesus está sempre chamando alguns para essa dedicação exclusiva, mas sem esquecer que todos que creem, todos que são salvos, também vivem isso, precisam disso. Tem gente sofrendo perto de nós, tem gente precisando da nossa oração, do nosso abraço, da nossa atenção. Hoje menos pessoas estão dizendo, eis-me aqui, oficialmente. Estudos mostram que religiões cristãs estão caindo em torno de 40% nas vocações para pastores, missionários, líderes. Muita gente está deixando de querer servir, apoiar, pastorear pessoas. Tem gente chorando perto de nós. Tem gente triste perto de nós. Tem gente doente perto de nós. E nós estamos perto delas. E nós estamos respondendo, assim como Jesus, de olhar para as pessoas, se compadecer e ver o sofrimento delas. Ou nós estamos só apontando, escrevendo, anotando, pensando naquilo que pode esperar. A secularização, o medo de sofrer, quantos problemas, quantas coisas. E gente engajada com ideais ultrajantes à causa do Evangelho. A causa do Evangelho é amar a Deus, o próximo e servir. Não fechar os olhos e nem o coração. Aqueles que estão nas igrejas, exerçam seu chamado missionário onde estão. Vivam o Evangelho de Jesus, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, onde você vive. Essa é a resposta que nós vemos em Jesus quando pensamos em ser um missionário, uma missionária, de maneira oficial ou de maneira cotidiana, como Jesus fazia. Missão é um estilo de vida. É olhar como Jesus olhou. É ter o coração de Jesus, a compaixão, menos discurso. É também ter o plano de Jesus, clamar a Deus que levante pessoas para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Essa é a missão da igreja, que é a principal agência missionária. E isso há de ser o tempo todo, não é só domingo. Não é só na nossa agenda oficial. Aqueles que são vocacionados a uma dedicação exclusiva, a um chamado para missões, não adie a resposta, diga sim, diga hoje, sim Senhor, eu quero ir, eu vou, eu estou aqui. E a igreja, como corpo de Cristo, cuidar dos missionários, cuidar daqueles que dedicam as suas vidas, que estão servindo de maneira exclusiva ao reino de Deus, à obra missionária,
para que tenham ânimo, para que tenham apoio. Fui missionário durante 2 anos, sozinho, solteiro, num lugar que eu não conhecia, jovem, para plantar uma igreja. E não é fácil, não é fácil, mas a certeza da presença de Deus, de que tinha gente orando, de que tinha gente colocando a minha vida diante de Deus, para que eu pudesse ser essa compaixão ativa, ali onde eu estava, é que renovava as minhas forças. E eu sou muito franco ao dizer que a minha experiência ao falar sobre igreja naquele momento, embora estivesse eu enviado por uma igreja, embora estivesse eu ali oficialmente vinculado a uma igreja, por ser um lugar difícil e complicado, para andar 54 quilômetros de estrada de terra, 2 horas de tempo. E um dia eu cheguei ao pastor da igreja, a mãe, dizendo que eu gostaria que a igreja estivesse um pouco mais presente ali, fosse mais, estivesse lá. E a resposta que ele me disse é: nós já pagamos o seu salário. Um dia eu fui pedir para que a igreja comprasse um violão, porque não tínhamos. E então ele disse: você não precisa de um violão, você precisa produzir membros. E apesar disso, meus irmãos, o que sustentou, o que manteve, e o que mantém até hoje, é a certeza de que o Senhor da seara é quem envia, é quem sustenta, é quem cuida. E nós não podemos deixar que estes comportamentos, essas condutas, que não são únicas, e eu quero crer que são exceções, porque há igrejas, há povo de Deus que ama, que quer ajudar as pessoas, que quer se aproximar, que quer abraçar, que quer dizer: conte conosco, nós estamos aqui. Essa é a decisão da igreja diariamente, de apoiar, de amar, de abraçar, de cuidar, de dizer: nós sabemos que você está sofrendo, e nós estamos aqui, como Jesus presente na sua vida, e nós estamos aqui como Deus que não esquece, mesmo que a gente pense, mesmo que a gente ache, pelas circunstâncias, Ele não esquece, e por isso Ele envia pessoas a pessoas. Por isso a oração de Jesus aqui: rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sabe o que isso quer dizer? Tem mais pessoas sofrendo e precisando dessa compaixão do que gente disposta e suficiente a dar. Mas ainda assim, nós confiamos num dia como hoje, no nosso calendário, dia do missionário batista, o que isso realmente significa, o que isso realmente quer dizer para nós. Não é só uma data, mas é um desafio de que a gente espalhado por aí, que foi designada e enviada, pelos quais oramos, apoiamos e vamos sempre fazer isso. Mas há também gente aqui hoje de manhã que é desafiada a ter esta atitude de Jesus como missionário. Aqueles pais dos movimentos missionários, um deles dizia que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Enviou Jesus ao mundo, se fez um de nós. E assim também nós, ao olhar para isso, precisamos saber a quem Deus está nos enviando. Quem é que está próximo, quem é que está perto, que precisa dessa compaixão. E aceitar o desafio. E aceitar que essa é a verdadeira missão da igreja. Alcançar pessoas com essa atitude de Jesus. Oremos.
Senhor, nesta manhã, ao olhar a Tua palavra, neste dia, ó Pai, marcado em nosso calendário, como dia de oração e de gratidão pela vida daqueles homens e mulheres que têm dedicado as suas vidas a viver o amor de Jesus, como Jesus ensinou, e alcançar as pessoas com esse amor. Nós também, Senhor, queremos repensar e rever e reconhecer que falhamos muitas vezes e que nos distanciamos, mas ao receber a Tua palavra, Senhor, somos também chamados a deixar o Senhor trabalhar em nós, moldar a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos esse olhar, esse coração, esse plano, essa decisão que vemos em Jesus. Abençoa, Senhor, os missionários e missionárias espalhados por esse mundo. Alcança, Senhor, esses corações, suprindo as suas necessidades, para que eles também possam ser um jeito do Senhor suprir as necessidades de tanta gente. Assim como, Senhor, a nós também, como Tua igreja, nesse lugar. Ó Deus, todos nós desejamos ter essa compaixão de Jesus pelas pessoas. Todos nós, Senhor, desejamos saber, conhecer e dizer: conte conosco. Queremos que saibam que estamos aqui próximos, sendo Jesus presente na vida daqueles que sofrem. Alcança, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que a prioridade seja de verdade alcançar com seu amor e sua graça aqueles que precisam, aqueles que sofrem. E não sermos, ó Deus, aqueles que exigem, requerem estatísticas, requerem, ó Deus, precisões dispensáveis, mas que de fato reconhecem que o Senhor é aquele que envia, que transforma, que move os corações pelo Teu Espírito. Ó Deus, desperta, faz renascer, reacender nos corações esta atitude missionária de Jesus também em nós. Para que, ó Deus, a gente jamais tenha os olhos e os corações cerrados, fechados, para o que é necessário hoje, agora, aqui. Abençoa, Senhor, o Teu povo, a Tua palavra. Cada um entenda que é um missionário, uma missionária, para alcançar vidas em nome de Jesus. E é na graça de Jesus que nós oramos, no Seu grande amor, na direção do Teu Espírito, que cremos é sobre nós aqui e em qualquer lugar desse mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar, para terminar o culto dessa manhã, Eu Aceito o Desafio. É o número 543 do Inário para o Culto Cristão. E ao cantarmos estaremos despedidos, deixando o meu abraço aqui, com amor e carinho a quem está na transmissão, e o convite para estar conosco às 19 horas, aos que estão no templo também, igualmente, que Deus te abençoe, abençoe o seu domingo, que o Senhor, que está presente e está na vida daqueles que nele esperam, também te abençoe e te fortaleça. Se você puder ficar em pé, eu te convido, e nós vamos cantar esse hino. E em seguida teremos o pós-lúdio, depois um intervalinho de minutos, e vamos retomar o nosso tempo de meditação na palavra do nosso Deus com a escola bíblica. Eu aceito o desafio.